Havendo quórum regimental, declaro aberta a 31ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Quero cumprimentar aqui os nobres deputados que se fazem presente de forma presencial, deputado Tiago Zilli, deputado Márcio Machado, deputado Volney Weber, de forma online, deputado Fabiano da Luz e deputado Pepe Colasso. É os que estão aqui na presente data. Cumprimento também todos os assessores que se fazem presente, todo o pessoal hoje que está aqui participando da reunião da CCJ, a deputada Ana Campagnolo. Faço meus cumprimentos também a todas as pessoas que nos acompanham pela TVAL. Eu coloco em discussão e votação a ata da 30ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos senhores deputados. Em discussão, não havendo quem queira discutir a ata, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovada a ata da 30ª reunião ordinária aqui da CCJ. Passamos para a ordem do dia. A pedido da deputada Ana Campagnolo, ela iniciará hoje a relatoria dos trabalhos. Ouviu o deputado Fabiano da Luz? Será a Ana Campagnolo em primeiro, depois da deputado Napoleão Bernardo se chegar e depois Vossa Excelência, deputado Fabiano. Com a palavra, deputada Ana. Estou atento aqui, a deputada Ana. Obrigada. Grande parceria com o PT, não é? Muito obrigada, deputado Fabiano. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela deferência e por nos permitir adiantar. Nós temos uma reunião da pesca suspensa, aguardando para ouvir o nosso convidado, e por isso que a gente precisa relatar também celeremente. Sob minha responsabilidade estão 7 projetos de lei, e eu já adianto aos senhores deputados que os 7 projetos vêm com pedido de diligência, pois não foram ainda diligenciados e os órgãos do governo precisam ser ouvidos. Para que seja mais breve a nossa participação, eu vou anunciar o número do projeto, a sua autoria e a sua ementa. E depois para onde serão diligenciados, e depois votamos em bloco. Pode ser, presidente? Obrigada. Projeto de Lei 431 de 2023, de autoria do deputado Pedrão Silvestre, institui a obrigatoriedade de permanência de efetivo de pronto atendimento nas pontes Governador Pedro Ivo Campos ou Governador Colombo Machado Salles em dias úteis, visando a ordem, segurança e regularidade do trânsito. Nesse caso, nós diligenciamos a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria do Estado de Administração, a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade e ao Departamento Estadual de Trânsito e Segurança Viária. O segundo projeto, de autoria do deputado Gessé Lopes, de número 427 de 2023, estabelece normas para a escolha de diretores para as escolas públicas estaduais. Diligenciamos este projeto à Secretaria de Educação para que nos apresente seu parecer. Terceiro projeto de lei, 404 de 2023, de autoria do deputado Zé Caramori, dispõe sobre a divulgação dos valores pagos em publicidade pelo Governo do Estado, e nós diligenciamos a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Estado de Comunicação, para que se manifestem sobre a proposição. Quarto projeto de lei, PL 188 de 2023, de autoria do deputado Matheus Cadorim, dispõe sobre comitês de prevenção e soluções de disputas em contratos da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual. Nós diligenciamos a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Administração. Quinto projeto sob nossa responsabilidade é de autoria do deputado Marcos da Rosa, o PL 97 de 2023, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 12.948, que proíbe a venda de consumo de bebidas alcoólicas em ambiente físico das escolas públicas e privadas, nos estabelecimentos de ensino fundamental, médio, superior, técnico e profissionalizante em Santa Catarina. Para este projeto de lei 97 de 2023, nós enviamos diligência ao Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª Região. Sexto projeto sob nossa responsabilidade é o 369, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que assegura acesso aos portadores do diploma de gestão pública nos cargos que menciona. Diligenciamos esse projeto à Secretaria de Administração, Secretaria do Estado de Educação e Procuradoria-Geral do Estado. O último projeto sob nossa responsabilidade, 351, de autoria da deputada Paulinha, que altera a Lei 17.201, consolida leis que dispõem sobre a concessão de pensões em Santa Catarina. Quanto a este projeto 351 de 2023, nossa diligência para a Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria de Estado de Assistência Social, Mulher e Família. Sendo esses os 7 requerimentos de diligência, senhor presidente, podemos votar em bloco. Ok. Farei a votação em bloco, só citarei o número do projeto, baseado no princípio da celeridade aqui da Comissão de Constituição e Justiça, que a deputada Ana já citou cada um deles.
Projeto de Lei 431/2023, Projeto de Lei 427/2023, Projeto de Lei 404/2023, Projeto de Lei 188/2023, Projeto de Lei 97/2023, Projeto de Lei 369/2023 e Projeto de Lei 351/2023. Todos os projetos da relatoria da deputada Ana Campanholo e todos com pedido de diligência conforme citado anteriormente pela própria relatora, que eu coloco em bloco todos os projetos de pedido de diligência em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado todos os pedidos de diligência aos projetos de lei ora citados. Muito obrigado, deputada Ana. Passo a palavra para o deputado Napoleão Bernardes, justificou através de ofício 10.32.906 a sua ausência. Passo a palavra para o deputado Fabiano da Luz para relatar os seus projetos aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Bom dia, presidente Camilo, deputada Ana, bom dia, meus colegas deputados que estão acompanhando aí, o Rondei Weber, Marcos Machado, Pepe Colasso, Tiago Zilli. Eu tenho aqui 3 projetos de lei. Primeiro, um projeto de lei 81/2023, relatório e voto à emenda substitutiva global, de autoria do deputado Napoleão Bernardes. Nos termos do parágrafo único do artigo 144 do REALEX, retornam a este relator os autos do projeto de lei 81/2023 para análise da emenda substitutiva global apresentada a este Parlamento pelo deputado Zé Caramuri e aprovada por unanimidade na Comissão de Finanças e Tributação no dia 25 de outubro de 2023. Em seguida, também aprovada por unanimidade na Comissão de Assuntos Municipais, dia 31 de outubro de 2023. Segundo o autor, a emenda substitutiva global visa implementar as sugestões de adaptação da redação original apontada pelos órgãos técnicos da Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil. A alteração da nomenclatura da proposta, passando de socorro imediato para resposta imediata, pois os conceitos de defesa civil relacionados ao socorro e à resposta são diferentes, onde o socorro atende prioritariamente à ação humanitária, como apoio às vítimas, entrega de alimentos e telhas, enquanto a resposta compreende o enfoque do projeto, ou seja, o apoio à administração municipal para a recuperação célere dos estragos ocorridos nos equipamentos públicos, como as vias, muros e imóveis públicos. B. Incluir a condicionante para os municípios se habilitarem a receber recursos nessa modalidade, exigindo um critério mínimo, que foi ajustado com a FECAM e a Defesa Civil, que será focado no curso básico EAD para os coordenadores municipais da Defesa Civil. Também altera a caracterização da resposta imediata de 24 para 72 horas, considerando que, em muitos casos, os eventos ocorrem em finais de semana, feriados, férias, o que inviabiliza a ação em 24 horas, mesmo com procedimentos desburocratizados. E D, possibilita que, operacionalmente, os repasses sejam feitos por meio das transferências especiais e pela prévia concessão de cartões, tal como ocorre no âmbito da União. No voto, senhor presidente, da análise da emenda substitutiva global quanto aos aspectos da constitucionalidade e legalidade, não há óbice à continuidade do seu trâmite parlamentar. Por isso, voto pela aprovação do projeto de lei 0021 com emenda substitutiva global, devendo a proposição ser submetida à deliberação do plenário por esse Poder Legislativo. O projeto de lei 81/2023. Obrigado, deputado. Projeto de lei 81/2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que institui a política de resposta imediata para atendimento da população afetada por eventos adversos no estado de Santa Catarina, denominada Socorro Imediato. Essa proposição teve a relatoria do deputado Fabiano da Luz, o qual agora anteriormente foi pela aprovação com substitutivo global ao referido projeto, que coloco em discussão. Com a palavra, deputado Tiago Zilli. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os deputados, deputada Ana, as pessoas que nos acompanham. Parabenizar o Fabiano, o relator desse projeto, o deputado Napoleão Bernardes, que foi o autor. Hoje nós tivemos a nossa reunião
da Comissão dos Assuntos Municipais, e esteve presente, senhor presidente, o prefeito Tomé, da cidade de Rio do Sul, que foi afetada, né, a associação de 28 municípios, 27 pediram estado de emergência, 5 de calamidade pública, e ele fez uma apresentação muito grande, e ele agradeceu à Assembleia pela aprovação dos projetos, porque ele teve a resposta imediata. O município de Blumenau atendeu ele com 6 máquinas na hora. Então, só para relatar da importância desse projeto e dizer que já está fazendo efeito, já está ajudando os municípios de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo que ele mais discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Com a palavra, deputado Fabiano. Tenho também aqui o projeto de lei 333/2023, que altera o inciso 3º do artigo 3º da lei 18.435 de 2022, que autoriza a doação de imóvel no município de Imbituba para permitir a cessão do imóvel recebido em doação. Autoria do deputado Volney Weber. Nesse projeto de lei está autorizando a doação de imóvel para permissão de cessão gratuita, onerosa, integral, parcial do imóvel, com área total de 2.415 metros, com 35 centímetros, com benfeitorias não averbadas, matriculados sob o número 6.875 no ofício de registro de imóveis da comarca de Imbituba e cadastrados sob o número 01609 no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração, com a finalidade e encargo de execução de atividades de assistência social por parte do município. O autor sustenta que a modificação preterida busca permitir a cessão do imóvel a entidades sem fins lucrativos que exerçam atividades em prol da comunidade imbitubense. Destaca ainda que o imóvel já é ocupado pela associação de moradores daquela comunidade, sendo que, em razão da vigência da Lei 18.435, o município não poderá realizar cessão de uso com a associação em virtude da imposição legal que não admite a cessão até de forma gratuita. Para facilitar a compreensão da alteração almejada, transcrevo o texto legal objeto da alteração em comento. Artigo 3º. O donatário não poderá, sob pena de reversão, hipotecar, alienar, alugar, ceder de forma gratuita ou onerosa, total ou parcial, o imóvel. O deputado Volney Weber apresentou emenda substitutiva global no intuito de aclarar o texto originalmente proposto. Diante do exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade da emenda substitutiva global, projeto de lei do deputado Volney Weber, o projeto 333/2023, senhor presidente. Projeto de lei 333/2023, de autoria do deputado Volney Weber, que altera inciso 3º do artigo 3 da Lei 18.435 de 2022. Projeto relatado pelo deputado Fabiano da Luz vem pela admissibilidade ao substitutivo global apresentado pelo deputado Volney Weber, que coloco em discussão. Com a palavra, deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente, colegas deputados, deputada Ana Campagnolo, a minha saudação a todos de forma especial, quem está nos acompanhando também de forma online. Muito bem, esse projeto, esta lei, ela foi aprovada já no ano de 2022, onde o nosso pedido aqui nessa alteração é a alteração do inciso 3º do artigo 3º, aonde que o imóvel cedido ao município e todo imóvel cedido do Estado aos municípios é uma lei. Então, nesta lei específica, a gente está pedindo alteração para fazer com que o município possa ceder esse imóvel para uma associação que já estava estabelecida em cima dele há muitos e muitos anos. Então, o imóvel é grande, vai atender a necessidade do município, mas que ele possa permitir aquele que ali já estava há muitos anos estabelecido em cima, que continue ali, porque a lei é bem clara dizendo que o município não pode ceder, alugar e assim por diante para terceiros ou outros, a não ser especificamente para aquilo que a lei preconizou. Mas, neste caso, o nosso pedido de alteração da lei específica que trata desse imóvel é que o município possa
aí com a nossa autorização, ceder para aquele que já está estabelecido ali há muitos anos e que não vai atrapalhar, né, a pedido do município, a pedido da entidade que lá está estabelecida, que não vai atrapalhar. Então, eles entendem que não tem prejuízo nenhum para aquele que foi cedido através da lei e, sendo assim, aquele que está solicitando agora, junto ao município, que possa ceder para aquele que estava ali há muitos anos já em cima do próprio terreno. Então, é simples assim, né? E gostaria de contar com o apoio dos nossos colegas deputados. Continua em discussão. Com a palavra, Márcio Machado. Presidente Camilo, cumprimento aos nobres deputados, quem está online também. Vou solicitar a pedido do governo vistas. E assim, o mais rápido possível, já libero o projeto para que a gente possa atender a necessidade da entidade. Obrigado. Vistas concedidas ao deputado Márcio Machado. Com a palavra, deputado Fabiano. E eu tenho também aqui um requerimento de diligência ao projeto de lei 370/2023, que é de autoria do deputado Jair Mioto, que pretende estabelecer que nos editais de concessão ou permissão da prestação de serviços públicos de conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação de rodovias estaduais constatará a isenção aos veículos automotores de duas rodas, como motocicletas, de pagamento de pedágio em rodovias estaduais. A diligência é encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda, da Procuradoria-Geral do Estado e também da Casa Civil. Diligência, senhor presidente. Projeto de Lei 370/2023, de autoria do deputado Jair Mioto, que estabelece nos editais de concessão e ou permissão da prestação dos serviços públicos de conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação de rodovias estaduais, constará a isenção aos veículos automotores de duas rodas, como motocicletas, de pagamento de pedágio em rodovias estaduais. Projeto relatado pelo deputado Fabiano apresentou pedido de diligências, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o pedido de diligência ao projeto de lei 370/2023. Muito obrigado, deputado Fabiano. Agora passo a palavra ao deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente. Tenho o PL 0329/2022, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que altera o artigo 218 da Lei número 14.675/2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente para estabelecer critérios que dispensa de implantação de sistemas para coleta de água de chuva para usos diversos nos casos que especifica. Então, em conformidade com o parágrafo único do artigo 144 do REALESC, os autos da proposta legislativa da iniciativa parlamentar para análise da emenda modificativa de número 28, apresentada na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, conforme parecer aprovado naquele colegiado no dia 20 de setembro de 2023. A referida emenda modificativa tem o escopo de aperfeiçoar a nova redação pretendida ao caput do artigo 218 da Lei de número 16.475 de 2009, bem como os seus parágrafos 1º e 2º, adequando o texto da proposta original conforme segue. Então, nada mais é do que ajustando a questão da redação, aonde a lei fala das atividades e empreendimentos licenciáveis, quando usuários de recursos hídricos devem prever sistema para coleta de água de chuva para usos cabíveis. Então, o parágrafo 1º, ele diz que o empreendedor que comprovar por declaração própria que possui reservatório ou abastecimento de água que garanta a necessidade da atividade ou do empreendimento em momento de estiagem. Então, fica dispensado da construção de cisterna. E o parágrafo 2º, para a dispensa prevista no parágrafo 1º desse artigo, o empreendedor deverá também apresentar declaração da Prefeitura Municipal que atesta que a atividade ou empreendimento nos últimos 3 anos não necessitou de abastecimento emergencial de água no município em época de estiagem. Então, esse é o relatório e, nesse caso, ajustando a questão da redação.
Projeto de Lei 329/2022, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que altera o artigo 208 da Lei 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente para estabelecer critérios de dispensa de implantação de sistema para coleta de água de chuva para uso diverso nos casos que especifica. Esse projeto ele visa otimizar as atividades licenciáveis, já tramitou aqui na CCJ e retorna por causa de uma emenda modificativa apresentada na Comissão de Turismo e Ambiente pelo deputado Marquito. E agora o relator, o deputado Volney Weber, relata e é pela aprovação dessa matéria, conforme citou anteriormente, que coloco em discussão. Senhor presidente, só queria contribuir que, na verdade, acabei não me manifestando pela admissibilidade. Então, desculpa, peço eu. Eu acho que foi que foi um esquecimento aqui. Eu acho que foi eu que te atropelei, amigo. Eu que peço desculpa. Eu acabei dizendo que era simplesmente um ajuste da redação, mas que não tem óbice nenhum na questão da admissibilidade. Então, o meu voto é pela admissibilidade. Então, está em discussão. Não havendo quem queira discutir o voto do deputado Volney Weber, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado o PL 329/2022 aqui na CCJ, quando retornou para análise da emenda. Muito obrigado, deputado Volney Weber. Deputada Ana Campanhola já relatou. Agora eu passo a palavra para o deputado Pepe Colasso. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar os senhores deputados, senhora deputada, público que nos assiste. Eu tenho 3 projetos na manhã de hoje. O último projeto, que é o projeto de lei 0316/2023, de autoria do deputado Volney Weber, que acrescenta o inciso 9 e altera o inciso 8º do artigo 7º da Lei Complementar número 755, de 26 de dezembro de 2019, a fim de isentar do pagamento de emolumentos as pessoas jurídicas de direito privado classificadas como atividades de organizações religiosas. Eu peço requerimento de diligência ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e à PGE, para que possa se manifestar acerca da matéria. Projeto de Lei 316/2023, de autoria do deputado Volney Weber, que acrescenta o inciso 9º e altera o inciso 8º do artigo 7º da Lei Complementar 755 de 2019, a fim de isentar do pagamento de emolumentos às pessoas jurídicas de direito privado classificadas como atividades de organizações religiosas. O referido projeto vem relatado pelo deputado Pepe Colasso, o qual solicita diligências, que coloco em discussão. Com a palavra, deputado Volney Weber. Primeiramente, só para contribuir, né, eu acho sempre muito válido a questão da diligência para buscar entendimento, ter maior conhecimento, mas vale lembrar que a lei de número 156, vigente até 25 de março de 2020, ela previa que eram isentos de custas e emolumentos o registro de atas, estatutos sociais e alterações posteriores de entidades sem fins lucrativos, né? E aí isso mudou. O governo federal, já no artigo 5º do decreto número 707, de 11 de fevereiro de 2010, que promulgou o acordo entre o governo do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, prevê que as pessoas jurídicas eclesiásticas reconhecidas nos termos do artigo 3º, que além de fins religiosos, persigam fins de assistência e solidariedade social, gozarão de todos os direitos, imunidades, isenções e benefícios atribuídos às entidades com fins de natureza semelhante previstos no ordenamento jurídico brasileiro, desde que observados os requisitos e obrigações exigidos pela legislação brasileira. Então, veja só, o governo federal já tem um decreto nesse sentido. E no nosso caso, mudou, né, através da vigência da Lei Complementar de número 755, que dispõe sobre os emolumentos. Então, o que nós precisamos é que isso volte a ter a isenção para as entidades sem fins lucrativos, nesse caso, as organizações religiosas. E aqui não estou falando de um tipo de igreja ou de outro. A todas as organizações religiosas que fossem e que possam ser isentos. Inclusive buscando, nesse caso, o tratamento isonômico, né? Se uma pode e se o governo federal permite,
nós, dentro do Estado, acredito eu, que podemos também oportunizar isso àqueles que fazem um trabalho essencial para toda a nossa sociedade. Então, nesse caso, né, o meu pedido de apoio aos colegas deputados, é lógico, da necessidade de diligência, com todo o respeito ao relator, mas é um projeto simples que vem atender àqueles que fazem um trabalho essencial para a nossa sociedade catarinense, que já eram isentos, passou a não ser isento. O governo federal oportuniza a isenção, veja só, a lei maior oportuniza a isenção, mesmo por decreto, e o nosso Estado não. Então, nós procuramos restabelecer isso para todas as entidades religiosas, porém, buscando aí, nesse caso, a isonomia. Eu me comprometo, desculpa, presidente, me comprometo o mais rápido possível, vindo a resposta das diligências, já colocar em pauta. Continua em discussão. Não havendo quem mais queira discutir, em votação pedir diligência ao projeto de lei 316/2023. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado, pedir diligência. O outro projeto de lei, comecei de trás para frente, também do deputado Vonei Weber, que é o projeto de lei 0389/2023, que declara de utilidade pública a rede feminina de combate ao câncer de Balneário Rincão e altera o anexo único da lei número 18.278, de 2021, consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar dele o nome de tal entidade. Já combinado com a assessoria do deputado Vonei, nós precisamos apenas verificar um documento, por isso que eu estou retirando de pauta. Né? Ok. Por último, o projeto de lei 0336/2023, de autoria da deputada Ana Campanholo, que assegura aos alunos da rede estadual de ensino pública e privado o direito de gravarem o conteúdo a eles ministrados. Na justificação acostada às páginas 2 e 3 do evento 1, é afirmado que a possibilidade de registrar aulas confere importantes vantagens ao ensino de um modo geral. Os alunos podem rever o conteúdo quando quiserem, melhorando a compreensão. Recursos visuais e sonoros auxiliam em matérias difíceis. Quem falta aulas pode acompanhar o que perdeu. Gravações são uma ferramenta de inclusão para alunos com necessidades especiais. Além disso, elas incentivam a autodisciplina e a colaboração entre os estudantes. Professores podem melhorar seu ensino ao revisar as aulas. No geral, a gravação de aulas enriquece o aprendizado. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária, 13 de dezembro de 2023, encaminhada a essa comissão para que possamos dar a avaliação necessária desta comissão. Quanto ao voto, não vejo que não há na espécie a hipótese de vício de inconstitucionalidade formal ou material. Ademais, pode significar uma importante ferramenta de estudos aos estudantes, principalmente para aqueles que possam ter alguma dificuldade em acompanhar as aulas presenciais. Com respeito aos demais aspectos regimentalmente tocantes a este órgão fracionário, não detectei nenhum obstáculo à tramitação da matéria. Até falando um pouco sobre essa matéria, nós que também estamos à frente da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, um dos protocolos de lei que nós estamos implementando, que é um protocolo para poder individualizar algumas dificuldades de ensino que pessoas com transtorno do espectro autista também têm, deputada Ana, dentro das particularidades que cada cidadão que tem o TEA, né, às vezes passa por essa dificuldade. Uma delas é a questão do vídeo-aula, que oportuniza também a pessoas que às vezes naquele momento não conseguiu ter a atenção necessária para acompanhar a aula, possa depois acompanhar. Então, diante de todas essas particularidades, ante o exposto, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0336/2023. Projeto de lei 336/2023, de autoria da deputada Ana Campanholo, que assegura aos alunos da rede estadual de ensino pública e privada o direito de gravar o conteúdo a eles ministrado. Projeto relatado pelo deputado Pepe Colasso apresentou o voto pela admissibilidade da matéria junto aqui à CCJ, que colocou em discussão, com a palavra, Márcios Machado. Obrigado, presidente. Primeiro, quero cumprimentar aqui o deputado Pepe Colasso aqui pela
pela relatoria, a deputada Ana pela autoria do projeto. Hoje, com essas novas tecnologias, o que acontece? O estudante ele precisa acessar o celular, mas muitas vezes na sala de aula é proibido acessar o celular, porque ele pode acessar, às vezes o professor entende, sei lá, uma rede social, conversar com alguém e tal. É bem interessante, estava ministrando uma palestra e o menino estava no celular. Eu falei, fica comigo. Ele falou assim, não, mas eu estou aqui anotando no celular. E aquilo foi um aprendizado, foi um destrave, um desbloqueio para mim, porque até então eu não tinha ainda essa experiência. E aí, numa outra oportunidade, solicitei quem é que tinha feito aquilo, né, e cumprimentei ele em público, porque, de fato, nós podemos estar utilizando o bloco de notas para marcar, gravar é muito importante, porque você escuta de novo. Então, por exemplo, audiolivros tem disponibilizado no YouTube. Então, um projeto inteligente que tem o nosso louvor e o nosso apoio. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, Thiago Zilli. Senhor presidente, muito obrigado. Parabéns ao relator. Depois é o Fabiano. Pepe Colasso, também a deputada Ana. Eu acho que também é para a questão de segurança do professor, da segurança pessoal, de saber o que está acontecendo dentro da sala de aula. E hoje a vida da gente já é um Big Brother, e a gente já está sendo vigiado em tudo quanto é espaço público ou até privado, né? Então, acredito que a questão vem como segurança. Eu só gostaria de perguntar para a deputada Ana se o projeto, porque nós tramita nessa casa a instalação de câmeras de monitoramento e de gravação das escolas. Esse é para o aluno poder gravar pessoalmente, é isso? Deputado Tiago, sim, nós temos esse projeto que a própria escola, ou seja, o próprio Estado detém as imagens. Então, o Estado, o governo do Estado, vai ser o dono das imagens, tanto do professor quanto do aluno. Essa é uma das alternativas para que a aula fique registrada. E também como prova judicial para eventuais conflitos entre aluno e professor, professor-aluno, agressão entre colegas. No entanto, existe a possibilidade desse projeto de lei ser derrubado ou não ser de interesse público. Então, nós apresentamos uma segunda alternativa, que é o próprio aluno, como entidade privada que é, né, como indivíduo, ter essas imagens. Claro que fica muito bem especificado no projeto, que é muito simples, só tem um artigo, fica assegurado aos alunos da rede estadual de ensino, pública e privada, o direito de gravarem conteúdos a eles ministrados. Todos os outros impedimentos legais relacionados a isso, por exemplo, mas o direito de imagem do professor, esse aluno está autorizado a gravar para uso pessoal, não está autorizado a divulgar, a publicar, etc, etc. Tanto que a lei é muito clara sobre isso. São 2 projetos sobre o mesmo mérito, mas num deles, quem detém a imagem é o Estado, ou seja, o cidadão precisará recorrer ao Estado para ter uma imagem. E no segundo, quem detém a imagem é o próprio aluno, a família. Essa é a diferença entre os 2 projetos. E nós temos um terceiro, que está tramitando na casa há anos já, que é um projeto de lei que revoga o decreto do governador que proíbe o uso de telefone celular. Por quê? Aqui não está especificado que o aluno está usando o celular para fazer a gravação. Então, ele poderia usar qualquer outro aparelho. E por que nós estamos também propondo a derrubada desse decreto? O decreto é muito antigo, da época em que o telefone celular servia apenas à finalidade de telefonar para alguém ou mandar SMS para alguém. Não é mais o caso dos smartphones, que tem uma série de outras finalidades, inclusive abrigar o aplicativo do próprio governo do Estado no aparelho. Então, são esses 3 projetos que tramitam sobre o mesmo mérito, mas de formas diferentes, porque algumas coisas cabem ao Estado e outras ao indivíduo. Obrigado, deputada Ana. Acredito que questão de segurança é primordial, então pode contar com o apoio. Obrigado. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Bom, senhor presidente e colegas deputados, acho que o Pepe Colasso fez uma argumentação de alguns pontos, mas nós temos que ter uma regulamentação sobre essa questão das gravações. Por quê? Uma coisa é você gravar o conteúdo para disponibilizar para o aluno rever uma matéria que foi dada. A outra é ele ter a liberdade para usar o celular, os seus aparelhos dentro da sala de aula. Nós sabemos que para se distrair com o celular é muito fácil, para perder a concentração do professor e estar pesquisando outras coisas no celular é muito fácil. Outra, nós sabemos que nem todo aluno vai estar gravando com a boa intenção de gravar o conteúdo. Tem muitos que vão gravar professor, vão gravar outros alunos, vai virar memes, vai virar uma série de ações por conta do que alguns alunos possam fazer com essas gravações. Então, me preocupa que, tudo bem, estamos criando um Big Brother dentro das salas de aulas. E sem um controle, sem uma regulamentação, o que é que vai virar essa questão
dos alunos, um gravando o outro, gravando o professor, fazendo brincadeiras. Já é difícil hoje para o professor controlar uma turma. Muito difícil para o professor conseguir prender a atenção dos alunos. Agora, você imagine essas pessoas ainda com os celulares liberados para eles fazer o que quiser, o que vai virar uma sala de aula. Então, eu entendo que, embora seja meritório, esse projeto precisa de uma regulamentação de como é que esse conteúdo vai ser gravado, como é que ele vai ser disponibilizado. Eu acho que tem que ser um controle que deva partir da Secretaria de Estado da Educação, ela tem que criar uma regulamentação, quem sabe a própria Secretaria disponibilizar equipamentos para gravar os conteúdos e disponibilizar para todos os alunos. Por esse motivo, eu quero aqui pedir vista em gabinete para estudar uma regulamentação desse projeto. Antes de conceder a vista para o deputado Fabiano da Luz, a deputada Ana Campanholo pediu para se manifestar aqui e após a vista será concedida. Obrigada, senhores deputados. Quero agradecer o relatório do deputado PP e também o apoio do deputado Márcio, do deputado Tiago. E a preocupação, ela é bem fundamentada, a preocupação do deputado Fabiano sobre regulamentação realmente faz sentido, tanto que no projeto de lei onde nós revogamos o decreto, na verdade alteramos o antigo decreto do governador Luiz Henrique, especificamos claramente que fica permitido o uso do celular dentro de sala de aula. Isto é outro projeto, lembrando que este daqui, que assegura o direito de gravar, não fala a palavra celular, né? Não usa essa expressão. Então, o aluno, mesmo que o celular esteja proibido e esse projeto seja aprovado, o aluno pode levar outra ferramenta que seja do seu interesse. Mas a questão da regulamentação realmente é necessária e neste projeto de lei que tramita na Casa, já foi aprovado na CCJ e na Finanças, está agora na Comissão de Educação, nós regulamentamos o decreto do governador de modo que ao aluno seja permitido usar o celular em sala de aula com a autorização do professor para finalidades didáticas, não podendo fazer uso das redes sociais. Está muito bem especificado nessa alteração de decreto, que já está em vias de ser aprovado, esperando apenas o parecer da Secretaria, da Comissão de Educação. As regulamentações realmente são importantes, mas o deputado Fabiano falou algo que é importante os senhores lembrarem quando esse projeto voltar para casa. As gravações já existem. O celular é proibido via decreto, mas os alunos já levam o celular e eles já fazem as gravações e todas as denúncias, a maior parte das denúncias e dos processos administrativos que correm na Secretaria de Educação hoje vêm fundamentados por prova fonográfica. O aluno gravou, mesmo sem ter autorização para usar o celular, gravou e essas provas são aceitas. Inclusive, o próprio STF autoriza o uso de gravação ambiental sem o consentimento do outro ou sem a ciência do outro como produção de prova. Isso já existe, os alunos já podem fazer isso, todos os dias isso acontece. Quanto aos direitos autorais, que também é uma preocupação que eu tenho certeza que o deputado Fabiano vai investigar, alguns professores também alegam que seus direitos autorais, direito de imagem ou direito a respeito do conteúdo intelectual da aula estaria sendo violado. A gente já resolveu esse problema no parágrafo único do projeto, que diz que o conteúdo gravado será de uso particular, sendo vedado o compartilhamento em aplicativos ou sites de alcance massivo, então não é para ser publicado nas redes sociais e muito menos vendido com o conteúdo da aula do professor. Então, acredito que durante o tempo que o deputado Fabiano estará em vista com esse projeto, vai verificar que todas as preocupações dele já são atendidas por algum dos nossos 3 projetos que tramita nessa casa. O que a escola filma, o que o aluno filma ou o que altera o decreto do governador. Obrigado, senhor presidente. Vistas concedida ao deputado Fabiano da Luz, ao PL 336/2023, de autoria da deputada Ana Campanholo. Muito obrigado, deputado PP Colasso. Agora passo a palavra ao deputado... Com a palavra, deputado Tiago Zilli. Eu? Deputado Márcio, não vai? O Márcio. Esse aqui, né? Que é retirar, né? Deixa por último, vai na ordem. Começa esses 4 aqui. Aí depois que terminar todos os teus, aí tu pede pra botar o Sérgio. Tá. Senhor presidente, eu tenho 4 projetos que nós vamos pedir diligência para questão de economia de tempo também, se permitir. Vou só ler o projeto de lei e a sua qualificação. Projeto de Lei 0381/2023, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que altera a Lei 17292,
que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos de pessoas com deficiência. O projeto de lei 0395/2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que estabelece o título de agente de segurança privada aos profissionais que atuam à guarda da vigia em comunidade de pessoas do patrimônio, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Projeto de lei 0417/2023, de autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a criação do selo de conformidade digital para empresas que atuam no Estado de Santa Catarina e da outras providências. E também o projeto de lei 0428/2023, de autoria do deputado Pedrão Silvestre, que altera a lei 15048/2009, que dispõe sobre a divulgação dos nomes dos responsáveis administrativos e dos médicos responsáveis pelas chefias de plantão nas estradas principais de acesso ao público dos hospitais, casas de saúde, pronto-socorro e ambulatórios localizados no estado de Santa Catarina, para fim de ampliar a sua abrangência. Esses 4 pedidos de diligência, senhor presidente. Projeto de lei 381/2023, projeto de lei 395/2023, projeto de lei 417/2023 e projeto de lei 428/2023. Eu peço licença aos nobres colegas aqui da CCJ para fazer a votação em bloco dos pedidos de diligências conforme relatado pelo deputado Thiago Zilli. Coloco em discussão os pedidos de diligências. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado nos 4 projetos de lei citados, pedido de diligência. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo projeto de lei 0093/2023, de autoria do deputado Maurício Peixe, que dispõe sobre a obrigatoriedade de licenciamento e emplacamento no estado de Santa Catarina dos veículos locados para prestarem serviços ao poder público estadual. Cuida-se de projeto de lei de autoria do deputado Maurício Peixe, a qual dispõe sobre a obrigatoriedade de licenciamento e emplacamento no estado de Santa Catarina dos veículos locados para prestarem serviço ao poder público estadual. Para obter maiores informações acerca do projeto da proposição, solicitamos diligência à PGE de Santa Catarina, ao DETRAN e à Secretaria do Estado da Fazenda. Em suas considerações, o DETRAN e a PGE apresentaram pareceres identificando a inconstitucionalidade da proposição. No mesmo sentido, manifestou-se a consultoria jurídica da Secretaria do Estado da Administração, cujo encaminhamento se deu pela Secretaria do Estado da Fazenda, que, ante a pertinência da matéria, solicitou parecer também do referido órgão, apesar de reconhecer que a proposição tende ao aumento da arrecadação tributária do Estado. Esse foi o relatório. O voto. Levando-se em consideração as manifestações dos órgãos oficiados em relação à constitucionalidade formal ao projeto de lei, destaco que ela, em síntese, dispõe sobre a modelagem dos contratos administrativos, tratando-se, portanto, data massa vênia, da atribuição ao governador do Estado, artigo 71, 4, letra A da Constituição Estadual. Por outro lado, o projeto de lei, a meu ver, enquadra-se na norma geral de licitações e contratos, matéria cuja iniciativa é privativa da União Federal, o artigo 22, inciso 28 da Constituição Federal. Como se observa, a proposta não persegue a regulação de uma questão específica no Estado de Santa Catarina, em procedimentos licitatórios e contratos administrativos, mas sim uma questão de índole nacional, motivo pelo qual materializa norma geral e, por tal razão, não poderia ser versada pelo Estado-membro. Assim, verifica-se a inconstitucionalidade da proposição que, apesar da matéria, no que toca ao aumento de arrecadação pelo Estado, como ressaltado pela Secretaria da Fazenda, pela via inversa, acaba de restringir a participação em processos licitatórios e, dessa forma, diminuir a competitividade, violando também, por consequência, o princípio da isonomia entre os licitantes, artigo 37 da Constituição Federal, incorrendo também em inconstitucionalidade material. Apesar da intenção do deputado Maurício Peixe de criar arrecadação, mas vai limitar muito a questão de disputa e de liberdade econômica, que hoje é uma coisa que se prega tanto. Ante o exposto, com base nos artigos 72, parte inicial 209, parte final
e 210 do Regimento, voto no âmbito dessa comissão pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0093/2023, senhor presidente. Projeto de Lei 093/2023, de autoria do deputado Maurício Peixe, que dispõe sobre a obrigatoriedade de licenciamento e emplacamento no Estado de Santa Catarina dos veículos locados para prestar serviço ao poder público estadual. O projeto em questão é relatado pelo deputado Tiago Zilli, qual apresentou um voto bem consistente pela inadmissibilidade da matéria que coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam a inadmissibilidade da matéria permaneçam como se encontra. Está aprovado e rejeitado o projeto junto à CCJ. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo projeto de lei é o PL 0056/2022, de autoria do deputado Gessé Lopes, que garante ao agente de segurança pública a autonomia para ativar ou não o dispositivo de gravação de ocorrência. Pedido do Dr. Guilherme, o assessor jurídico, para discutir melhor a matéria. Vou pedir a retirada de pauta, senhor presidente. Retirada concedida. Muito obrigado. Então, agora eu passo a palavra para o deputado lajeno Márcio Machado. Se me permite, o deputado Sérgio Guimarães pediu para eu relatar. Eu já terminaria a parte que ele não está. Pode ser, deputado Márcio, pode. Então, continua, deputado Tiago. Deputado Márcio, agradeço. O deputado, o repórter Sérgio Guimarães sai de campo, entre em campo o repórter Tiago Zilli, daí só para relatar. Deputado Sérgio Guimarães, o projeto de lei 0025/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19. Ele pediu a retirada de pauta, senhor presidente? Ok. Estamos pedindo a retirada de pauta. Senhor presidente Vonley Weber, projeto de lei PL 0025/2023, do deputado Sérgio Guimarães, pedindo a retirada de pauta desse projeto. Retirada de pauta concedida. Só justificando aqui, estou nesse momento substituindo o nosso presidente Camilo, que se ausenta por uns instantes, então seguimos o nosso trabalho. Esse aqui é para voltar. Tá. Projeto de lei PL 0190/2023, de autoria do deputado Matheus Cadurim, que altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fim de declarar de utilidade pública estadual o Instituto IUP de Joinville. O relatório. Trata-se de projeto de lei que declara de utilidade pública. A matéria foi lida e expediente na sessão plenária do dia 27 de junho de 2023 e encaminhada a esta comissão de Constituição e Justiça, em que foi designada a sua relatoria com base no inciso 6 do artigo 130. Nos autos do projeto de lei, encontra-se presente da entidade o atestado, funcionamento, declaração e toda a documentação prevista. Assim, verifico que a associação encaminhou a esse parlamento toda a documentação. No voto, nesta comissão, cabendo analisar a proposição quanto aos aspectos institucionais, legais, jurídicos, regimental e de técnica legislativa, referidos ao inciso 1 do artigo 72 e no inciso 1 do artigo 144, regimento interno desse poder, e especial atendimento à lei estadual 18.269/2021, que dispõe sobre a concessão e manutenção de título de utilidade pública. Diante do exposto, voto no âmbito deste colegiado pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei número 190/2023. Projeto de lei 190/2023, de autoria do Matheus Cadorim, que concede o título de utilidade pública ao Instituto IUP de Joinville.
Voto apresentado pelo deputado relator Sérgio Guimarães, apresentado pelo deputado Thiago Zilli, pela aprovação da matéria, que coloco em discussão. Não havendo quem quer discutir, em votação. Os deputados que aprovam, permanecem como se encontra. Está aprovado o PL 190/2023 junto à CCJ. Senhor presidente, o deputado Sérgio Guimarães tem vários pedidos aqui de utilidade pública. Se permitir para a gente votar em bloco, né, só ler os projetos e a emenda. Projeto de lei 0283/2023, de autoria da deputada Luciane Carminati, que altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fim de declarar de utilidade pública a Associação de Danças de Garopaba. O projeto de lei também 0297/2023, de autoria do deputado Carlos Humberto, que declara de utilidade pública a Associação Um Novo Reino de Balneário Pissarras e altera o anexo único da lei 18.278, no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar dele o nome de tal entidade. O projeto de lei 0312/2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a lei para declarar de utilidade pública o Grupo Escoteiro Molina, da cidade de Correia Pinto. Projeto de lei 0319/2023, de autoria do deputado Carlos Humberto, que declara de utilidade pública o projeto Nova Esperança de Balneário Pissarras, com sede no município de Balneário Pissarras, e concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para constar nele o nome de tal entidade. Então, todos de utilidade pública, senhor presidente. Tem mais também o projeto de lei 0405/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que declara de utilidade pública o Instituto Painel de Habitação, Educação e Assistência Social e Saúde, o IPES, de São José, Santa Catarina, para que concedam o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. E também o último projeto de lei 0416/2023, de autoria do deputado Maurício Peixer, que declara de utilidade pública a Associação Terapêutica Outra Chance, de Joinville, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Todos de utilidade pública, sobrando depois só mais um projeto, senhor presidente. Pela aprovação de tal projeto de lei. Vou pedir licença, então, para os 9 colegas aqui da CCJ. Vou fazer a leitura em bloco e discussão e votação de todos os projetos de lei, todos eles já anteriormente relatados pelo deputado Sérgio Guimarães e foram lidos pelo deputado Thiago Zilli. Só vou falar o número do projeto, depois a gente bota a votação em bloco. Projeto de lei 283/2023, do PL 297/2023, projeto de lei 312/2023, projeto de lei 319/2023, projeto de lei 405/2023 e projeto de lei 416/2023. Todos os projetos que declaram de utilidade pública vieram pelo voto pela aprovação, que boto em discussão em bloco. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação em bloco dos referidos projetos. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado todos os projetos que foi colocado em bloco, conforme anteriormente citado. E o último projeto de lei do deputado repórter Sérgio Guimarães, de autoria do deputado Sargento Lima, é o projeto de lei 0361/2023, que declara de utilidade pública a Associação de Cavaleiros da Barra, a ACB de Balneário Barra do Sul, e altera o anexo 1 da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos e concede o título de utilidade pública estadual no âmbito de Santa Catarina, para fazer nele constar o nome de tal entidade. Isso aqui nós queremos pedir diligência, senhor presidente. Projeto de lei 361/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que declara utilidade pública a Associação Cavaleira da Barra, ACB de Balneário Barra do Sul. Projeto de relatoria do deputado Sérgio Guimarães, o qual o deputado Thiago Zilli apresentou o voto a pedido do deputado Sérgio. E o pedido é voto de diligência, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado aqui na CCJ o pedido de diligência ao PL 361/2023. Muito obrigado, deputado
Tiago. Agora com Obrigado. a palavra, deputado Márcio Machado. Obrigado, senhor presidente. Passa a Nosso bola. querido lagiano. Deputado Márcio. Muito obrigado, os nobres colegas. Devolução de vistas do PLC 26 deste ano do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, perdão, sem manifestação. Projeto de lei complementar 026/2023, de autoria do Tribunal de Justiça, que altera a lei complementar 706/2007, que regulamenta a linha B do inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 101 do ato de disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Esse projeto foi relatado por mim, pela admissibilidade. Havia um pedido de vista e agora está sendo devolvido sem manifestação, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam o projeto de lei complementar 026/2023 permaneçam como se encontra. Está aprovado o voto pela admissibilidade junto à CCJ. Dando continuidade, devolução de vistas sem manifestação do PL dos 327 deste ano, de autoria do deputado Mário Mota, sobre utilidade pública. Projeto de lei 327/2023, de autoria do deputado Mário Mota, que declara de utilidade pública a Associação Brasil Sul Narcóticos Anônimos. Há uma devolução de vistas, o voto anterior é do relator Sérgio Guimarães, que é pela admissibilidade da matéria, que eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Presidente, também estou fazendo uma devolução de vista no PL 323 deste ano, de autoria do deputado Emerson Stein, no qual está na lavra o deputado Pepe Colasso, e eu peço a vênia ao nobre relator para que a gente possa fazer um requerimento de diligência, encaminhar, aprovar aqui para a Fazenda. Haja vista que esse projeto ele tem como fito, como objetivo, incluir os guardas municipais, dentre outros servidores, isentos da taxa de serviços gerais relativa à emissão, alteração e revalidação da Carteira Nacional de Habilitação. Então, haja vista que é importante também a Fazenda se manifestar. Projeto de lei 323/2023, de autoria do deputado Hermes Stay, que altera o artigo 6 da Lei 7.541 de 88, que dispõe sobre as taxas estaduais e dá outras providências para incluir os guardas municipais dentre os servidores isentos da taxa de serviços gerais relativa à emissão, alteração e revalidação da Carteira Nacional de Habilitação. É uma devolução de vista, o qual apresentou o pedido de diligências, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência ao PL 323. Senhor presidente, eu vou solicitar a vênia da retirada do projeto 268 de 2019, de autoria do deputado Ivan Nates, dispõe sobre a permissão de entrada de animais de estimação de pequeno porte, especificamente cães e gatos, em estabelecimentos comerciais, shoppings, bares, restaurantes similares. Está tirando de pauta? Sim. Tá. Na mesma toada, retiro de pauta 205, 2023, de autoria do deputado Maurício Peixer, dispõe sobre medidas de prevenção ao esquecimento de animais no interior de veículos. Ok. Eu tenho dois votos de utilidade pública, o projeto de lei 250 e o 254 do corrente ano, um de autoria do deputado Jerry Consoli e outro da deputada Ana Campagnolo. Declara de utilidade pública a Associação de Famílias e Apoiadores da Ecoterapia do Alto Vale do Itajaí. E também declara de utilidade pública a Associação Amarcura de Itajaí. Os dois têm votos favoráveis. Projeto de lei 250/2023, do deputado Jerry Cons, que declara de utilidade pública a Associação de Famílias e Apoiadores de Ecoterapia do Alto Vale do Itajaí, Ecovale, do município de Rio do Sul. E o projeto de lei 254/2023, deputada Ana Campagnolo, que declara de utilidade pública a Associação Amarcura de Itajaí. Ambos os projetos de relatoria do deputado Márcio Machado vêm pela aprovação, que coloco em bloco e em discussão. Não havendo quem queira discutir, em bloco e em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado ambos os projetos. O último projeto na minha relatoria, 252 de 2023, da lavra do deputado Napoleão Bernardes. Ele altera a lei 17.565 de 2018 para declarar a linguiça Blumenau integrante do patrimônio cultural imaterial do Estado de Santa Catarina.
Não vejo nenhum óbice na questão de ilegalidade e nem inconstitucionalidade, e o meu voto ele está pela admissibilidade nos termos da emenda substitutiva global que eu apresento, só questão redacional. Projeto de Lei 252/2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a Lei 17.565 de 2018, para declarar a linguiça Blumenau integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina. O projeto vem com substitutivo global pela aprovação. Coloco em discussão. Eu vou pedir vista a esse projeto. Vistas concedido para o presidente aqui. Não havendo mais quem... Depois eu explico. Não havendo mais projetos a relatários, eu encerro a presidente de sessão, agradeço todos os assessores, os nobres deputados e marco outra para a próxima terça, horário regimental.